Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aí falando sobre o que temos falado, sobre a tal da idolatria, né? E é mais hoje no sentido de domínio e coerção. Mas é usando duas formas. Quando a pessoa usa isso com elogio e às vezes comparações, sabe? E parece sutil, mas como eu dito na pregação anterior aí, esse controle, certo, e domínio obsessivo que alguns têm sobre os outros, assim, é um desejo de devoção idólatra dos outros sobre si. A pessoa coloca no centro e quer que as outras pessoas respondam prontamente aos seus desejos e às suas vontades. E ai quando não acontece, é ou não é? Como dizia a mãe do Cris, eu arranco a sua medula pela boca. Delicado, né? Então as pessoas têm as suas formas de dominar aí. E pessoas manipuladoras assim, são meio que como mágicos e querem que você faça tudo o que elas querem e tudo que mandam o tempo todo e de imediato. Usam de alguns truques também para convencer e fazer o que elas querem de uma forma ou de outra, mesmo que isto que elas queiram não glorifique a Deus ou até mesmo não seja bom para você. É como se elas quisessem que você as adorassem como se fossem super-heróis, super crentes, pessoas super importantes, uma pessoa que tem que estar com um nível de atenção acima de todas as outras. Em outras palavras, essas pessoas controlam, mentem e até mesmo não se importam. Controlam fazendo com que algumas outras pessoas se sintam culpadas, sabe? Ou com medo para que você obedeça. Mentem, inventam histórias, por vezes distorcem mesmo a verdade para conseguir o que querem. Outros momentos só pensam em si mesmas e o que querem, e não importa o que os outros querem. Então é importante você lembrar aí que você não precisa fazer tudo o que elas querem o tempo todo, de forma alguma. Não precisa. Você tem que estar pensando o que o Senhor quer de mim no meio dessa situação todinha. Como é que o Senhor quer que eu haja? E você tem toda a liberdade de dizer não. Tem. E você merece ser tratado como o Senhor exige. Não é como você gostaria, ou tão pouco como outro gostaria. É como o Senhor exige que venhamos nos tratar. Amai-vos uns aos outros. Então imagine aí num jogo de xadrez, tá certo? E essas pessoas manipuladoras querem ser sempre o peão principal, a rainha lá da vez, a pedra principal, controlando todas as peças do tabuleiro da vida. E eu vou ensinar para vocês hoje, biblicamente, como lidar com estas questões. Como você vai operar em meio a questões como essa. E quando eu vou entrando nesse tema, nessa parte dessa série de pregações aí, é justamente desenvolver atitudes espirituais nos irmãos e em nós mesmos, para que não venhamos ser dominados por questões pecaminosas como essa, nem fazendo e nem sendo vítimas disso. Então agir com dominação sobre os outros é pecado. E temos aí a nossa nova natureza em Cristo Jesus, que nos torna apto para sermos livres aí do mundo e pelo poder do Espírito Santo meio que livre de alguma intensidade da nossa própria carne e da mesma forma livre até mesmo do domínio do pecado sobre a nossa vida. Essa é a grande vitória. Cristo nos libertou exatamente disso aí, do mundo, da carne e do pecado. Você é livre. Tem que aprender, não, você é livre. Embora o pessoal diga, você é escravo. Não, Deus te deu uma liberdade. Ele tirou você das algemas, desses 3 pesos da vida, e em Cristo Jesus temos liberdade para dizer não. E como diz em Gálatas 5:1, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Não é assim? E não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Então, até mesmo você se submeter a um jugo de escravidão, foi uma liberdade sua, querer se enveredar por aquele caminho. Então a proposta é, decida permanecer na liberdade que Cristo libertou.
Então, desenvolvendo um pouco mais o assunto, essa idolatria de domínio e coerção aí, feito com elogios e comparações, tá bom? Isso é uma idolatria manipulativa entre os homens, sabe? Vai ser meio doido aí que vocês vão ver, é uma manipulação elogiosa. Eu vou começar, vai ser o tópico 5º, mas por quê? Porque eu já falei de 4 na pregação anterior, e eu vou continuar isso, hoje eu só vou falar de 2. E isso, quando ela vem com essa manipulação por meio de elogios, eu sei, tem elogios bons e tem elogios que são maus, veremos isso. Bons elogios é o seguinte: todos nós gostamos de ser elogiados, a Bíblia não condena de forma alguma sermos elogiados, e não há nada errado em você e eu elogiarmos pessoas, está tudo certo, devemos até caprichar nisso. E inclusive aqui, elogios sinceros e verdadeiros, tá bom? São exemplos aí que estão por toda a Escritura, o tempo todo. Deus elogia, você vê Deus elogiando. Lá no caso de Jó 1:8, o Senhor fala assim: reparou o meu servo Jó? Viu lá? Não há ninguém na terra como ele, se destacou. O cara se destacou no meio dos outros, e Deus elogiou. Quando você pode nem saber ou nem perceber, talvez Deus está lá, do céu, elogiando eu e você. Doideira é isso, né, irmãos? Como é que um Deus tão perfeito ainda se inclina e fala: olha que servo bom, esse Deus é misericordioso, é muito misericordioso. Jesus elogiou os seus discípulos, tá bom? Em Mateus 16:17, ele elogia lá: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, olha, feliz é você. Ele deu um elogio: meus parabéns, rapaz. Quando outros também não eram seus discípulos, Jesus vai lá, elogia também. Em Lucas 7:9, Jesus admirou para a multidão e disse: olha, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, elogiando ali um centurião. Jesus elogia, e são elogios bons. Deus elogia, Jesus elogia, e devemos fazer o mesmo. A Bíblia elogia. Quando você vai lá ver o caso de Barnabé em Atos 11:24, vai dizer que ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo ali, cheio de fé, e por causa disso muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Foi elogiado por se destacar ali pela a sua bondade e a sua espiritualidade que glorificava a Deus, e através dele muitas pessoas foram conduzidas ao Senhor. Então a gente vê isso na Bíblia. No caso de Daniel, em Daniel 6:3, você vê lá que Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre o outro reino. Então Daniel foi elogiado, promovido pela sua excelência, e o que vinha aí do seu relacionamento com Deus, toda a sua obra, o seu trabalho, as suas ações de integridade apontavam sempre para a glória de Deus em sua vida. E tinha também na Bíblia, a gente vê ali elogios à coletividade. A igreja foi elogiada por Paulo, uma coletividade toda elogiada por Paulo. Em 1 Tessalonicenses 1:3, você vai ver: lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês, que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente na esperança do nosso Senhor Jesus. As obras aqui dos Tessalonicenses, a fé, o amor aqui glorificavam a Deus, e ao demonstrar aquele impacto profundo que o Evangelho trazia na vida deles, aquilo aflorava para o restante. Vemos elogios também às virtudes bíblicas, e aí você vê Jetro, o sogro de Moisés, aconselhando para escolher homens tementes a Deus para liderar o povo. O elogio às qualidades desses homens aqui está diretamente ligado à fidelidade e o compromisso com princípios divinos que aqueles homens que seriam escolhidos tinham. Você vê isso em Êxodo 18:21. Então, elogiar é bom. O elogio honesto, ele é bem-vindo, ele é desejável realmente. E até parabenize aí, ali um ao outro, né, mutuamente, o tempo todo. Glória a Deus pela sua vida, irmão. E assim foram os elogios assim de Jesus o tempo todo, sempre no propósito de glorificar a Deus por meio daquele elogio. Elogie-se hoje,
de formas diferentes. Oh, irmão, glória a Deus pela sua vida. Aquela palavra me impactou. Glória a Deus, aquele gesto, glória a Deus, aquele abraço. Olha, Deus usou você naquele dia, aquele louvor impactou a minha vida. Eu reconheço o esforço e a dedicação dos irmãos ali na fé, no que tem feito aqui. Então elogiem-se uns aos outros ali no Senhor. Sejam ousados nisso, provoquem, sejam intencionais assim. E isso é excelente. E sempre procure glorificar a Deus por meio do seu elogio. É para a glória de Deus. Agradeça, porque é Deus que usa os homens. Olha, irmão, você foi muito prestativo naquela situação, eu agradeço. Muito obrigado pela unidade que vocês têm aqui o tempo todo. Mostre sempre o quanto você valoriza o trabalho, o empenho do seu irmão em Cristo, de quem você está realmente... Irmãos, tudo, vocês estiveram aqui, chegaram e sentaram, mas já aconteceu tanta coisa antes de vocês sentarem aqui, vocês não têm ideia. Teve gente que teve que descer do carro para abrir o portão, né, 2 vezes, pega lá, desce o portão. Tem uns que, onde é que liga a luz aqui, que às vezes dá um defeitozinho na luz, aí sai correndo, na mesa de som, os irmãos, e tudo isso para quê? Para servir uns aos outros. A gente corre atrás, como é que regula essa tomada, como é que regula, porque vai dando pane, é muito grande tudo, e os irmãos vão servindo, e viu, cuidados no banheiro, chegar cedo, tanta coisa vai acontecendo, vocês nem sabem, tem irmão que já suou tanto, e tudo por amor a vocês, a obra do Senhor, é a igreja do Senhor, vocês merecem isso. Tem irmãos mais dedicados, falam, olha, dá o jeito, vamos fazer, vai ter que sair hoje. Isso é amor, isso é comunhão. Elogiem-se. E agora também tem maus elogios, irmãos. Tem alguns maus elogios e eu vou mostrar para vocês. Há aqueles que fazem uso do elogio, algo tão lindo, puro, que pode acrescentar. Algo tão assim que Deus deu e que o próprio Deus usa, mas usam como ferramenta de manipulação para alcançar os seus objetivos. E é triste isso. Quando você vê lá Lucas 20, 21, e os espias iam lá perguntando para Jesus, mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto. Bonito elogio, é ou não é? E que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Bonito elogio, legal, bacana isso, mas excetuando aqui as pessoas a quem Deus deu o dom de discernimento, como a gente vê, ao ouvirmos palavras assim, a gente não pode discernir muito bem o que está acontecendo no coração. Está lá, bonito aquilo, e talvez se você é um manipulador idolátrico aí, como esses espias de Lucas 20, 21 aqui, a questão é cuide-se para não manipular as pessoas, e aí justamente desejando que elas se inclinem a você por meio do seu elogio. Isso é manipulação. E Jesus aqui no caso conhecia o coração daqueles que estavam fazendo elogios. Jesus sabia o que se passava no coração deles. Então, quando você for elogiar, considere o seu próprio coração. E aí você vê em Lucas 20, 23, dizendo que Jesus conhecia a astúcia deles, sabia o que estava passando. E se você por vezes usa o elogio como esses espias aqui, arrependa-se, reflita se o seu elogio de fato ele está sendo honesto, ou ele deve vir realmente de uma admiração verdadeira. Lucas 20, 19 a 20 vai dizer, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam meio de prendê-lo imediatamente. O elogio era aquele, mas o objetivo era outro. Eu vou pegar aquele cara na curva, eu vou falar isso, eu vou ver o que ele vai dizer. Imediatamente perceberam que era contra eles e que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo do povo, pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espias que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse.
de forma que eu pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Então a Bíblia alerta contra a falsa lisonja, aquela lisonja exagerada que tem intenção de enganar justamente para causar destruição e causar separação. E a palavra ensina a não sermos falsos nisso, ou seja, não mentirmos e não fingirmos aquilo que não somos. Provérbios 26, 28 vai dizer assim que a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca o quê? A ruína. Então a lisonja exagerada, que eu digo aqui, mas aquela que é hipócrita, falsa, é como dar muitos elogios a alguém, só para conseguir alguma coisa em troca, buscando enganar, buscando ludibriar, buscando distrair a atenção, algo manipulador, egoísta. E aí quando você vê em Provérbios 29, 5, diz, quem bajula o seu próximo está armando o quê? Uma rede para os seus? Por isso que eu falei, elogiem, só verifique para não ser um elogio assim. Não tem problema nenhum. Então a bajulação falsa, ela é perigosa e por muitas vezes é usada para manipular, para enganar realmente e coloca a pessoa elogiada em risco. Isso é o que a gente aprende. Sabe quando alguém elogia demais, mesmo às vezes sem motivo, só para dizer assim que, olha, eu vou elogiar porque aí, igual criança, eu vou elogiar porque aí eu vou ganhar aquele brinquedo. Ou aquela gratidão, aquele serviço, aquela coisa. Só que quando é numa criancinha, a gente acha até bonitinho o negócio, né? Legal, espertinho ele, né? Bonitinho, engraçadinho. Aí a criança cresce um pouco, vira um jovem, você já não gosta muito daquela mesma atitude infantil que você admirava. Aí depois quando vira adulto, você fala, nossa, que horror. Irmãos, é o mesmo pecado. Do bonitinho ao horrível foi o mesmo pecado. E aí, isso aqui é uma lisonja exagerada, manipulativa, sabe? Que a Bíblia diz, olha, não é legal você fazer isso, não é agradável você agir assim. Isso é pecado, tanto para a criança, quanto para o jovem, quanto para o adulto. Eu vou ser gentil porque aí ele vai ser gentil comigo. Isso é manipulação, irmãos. Isso não é graça. Graça é, serei gentil, porque Deus quer, ainda que não aconteça. E você tem que estar atento para não cair nessas questões. Então, fazer uso da astúcia e da manipulação é pecado. Bajulação, você que deseja aí ter uma certa aceitação sobre si, esse tipo de bajulação é pecado. Então arrependa-se. Aí a pessoa às vezes é uma pecadora, miserável, ou cai em si que é um pecado detestável, aí busca ser, nossa, eu vou ser muito gente boa para que as pessoas percebam o quanto eu sou bonzinho. Manipulação. Um sexto ponto é a manipulação comparativa e mentirosa, que é justamente uma distorção aí. Refere-se quando as outras pessoas colocam você ou apresentam um assunto de forma meio distorcida. E sem dúvida, isso também é uma forma de manipulação. E a pessoa assume como se fosse um deusinho da situação, um controlador, assumindo aí diversas máscaras, sutilezas quase que imperceptíveis. Veja um exemplo, em Mateus 11, 18 a 19, pois veio João que jejua, eles criticando, e não bebe vinho, e dizem, ele tem um demônio. E aí veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Jesus estava fazendo uma referência, que eles estavam fazendo o que com Jesus e João Batista? Comparando. E nesse contexto, as pessoas faziam certas comparações injustas entre o próprio João e Jesus Cristo, e criticando ambos de maneira contraditória, querendo colocar um contra o outro ali, e desacreditar o ministério de ambos.
Essa manipulação comparativa, mentirosa, ela distorce a realidade, intenta difundir, desestabilizar emocionalmente, controlar a percepção das pessoas, do outro, e fazendo por vezes até o outro duvidar de si, de suas memórias, ou até mesmo, como eu já presenciei em alguns casos, a pessoa faz com que o outro, faz com que o atingido por esse manipulador duvide da sua própria sanidade mental. E eu estou falando aqui de um ato consciente, intencional e doloso, não é algo sem querer, algo realmente intencional. Então a gente pode entender essa manipulação como uma tentativa de reescrever a narrativa do que aconteceu, alterando fatos, minimizando ali ou exagerando em algumas outras situações, ou até mesmo inventando acontecimentos para atender os seus interesses, os interesses do manipulador idólatra. E ele age como um Deus por acreditar ser um ser superior e que está acima daquilo, que provavelmente ele não errou. Ao distorcer ali mentirosamente como ele foi visto, ou como você é visto, ou as outras pessoas são retratadas, o manipulador ele busca ali exercer poder e controle sobre a situação das pessoas envolvidas, e caracteriza assim meio, olha irmãos, é o seguinte, os seus irmãos estão muito decepcionados com o que você fez, o pessoal aí não está gostando. Estão falando que, pontinho, 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 e aí segue distorcendo aquilo que não é verdade, e exige dos outros uma inclinação incondicional ao ponto de vista que ele apresentou. Aí se você duvidar e dizer que discorda. Certa pessoa não crente estava fazendo uma terapia, e aí a sua terapeuta insistia que ela tinha um problema sério com os pais dela. Insistia, era o ponto de vista lá, era a linha terapêutica da pessoa. E ela consistentemente discordava. Falou, não tenho problema com os meus pais, não tenho problema com meu pai, eu não tenho problema com a minha mãe. E aí a terapeuta não conseguia encaixar aquela questão dentro da linha de raciocínio dela, sabe? Peraí, não está batendo com a minha tabela de problemas aqui. Aí começou a meio que distorcer a realidade. E aí resolveu pegar outra situação, encaixou todo o problema, certo? Dentro da sua linha teórica, terapêutica, falou, agora eu acho que vai dar certo. E aí falou assim, já sei, os problemas são os seus avós. Sobrou para o avô e para o avó que nunca foi criado junto com a pessoa. Porque tem que encaixar dentro da linha, sabe, da coisa. E as pessoas vão distorcendo para encaixar nas suas linhas, nas suas teses, no seu entendimento. Então você tem que pensar, será que às vezes eu não faço isso? Ou por vezes não estou sendo manipulado desta forma? Distorção de fatos pode ocorrer com todo tipo de relacionamento. O manipulador altera ou às vezes omite algumas informações importantes para criar uma versão segundo o seu entendimento, para que a sua história, o seu ponto de vista seja favorável à questão. O manipulador conta uma história sobre um conflito com a outra pessoa e aí omite sempre, porque somos pecadores, a nossa própria parcela de culpa, sempre atenuando a forma como ele agiu, a sua responsabilidade, e coloca inteiramente o problema sobre o outro, o que o outro fez ou o que o outro deixou de fazer. E a nossa memória pecadora e corrompida desde o Éden, irmãos, ela é devastadora, sempre buscando atenuar a própria culpa. É ou não é? Olha no seu interior, quando um dedo aponta. É o pecado, é a marca registrada ali, sempre tentando atenuar aquele passado conflitante que tivemos.
Algumas formas comuns aí de manipulação ocorrem por meio de distorção da realidade, pelo que eu vou chamar aqui de uma cortina de fumaça. Consiste em fazer a vítima duvidar da própria percepção do que está acontecendo. O manipulador, ele nega os fatos que aconteceram, questiona até mesmo as memórias da vítima, pode até mesmo surgir acusações por, olha, você está louco, você está imaginando coisas, ou ainda palavras tais como, não é tão ruim assim. Ele está sempre buscando manipular. Esses manipuladores, eles estão sempre tentando instigar você a agir de forma diferente, e por vezes dizendo assim, olha, vai por mim, faz isso, prova só um pouquinho para você ver, que isso, todo mundo faz, está tudo certo, é só uma vez, não vai dar nada. Ou quem sabe você está muito ultrapassado nesse seu entendimento, só essa vez, depois eu não vou pedir mais nada, faz só essa vez por mim. E aí começa, irmãos. E o diabo é exatamente assim. Aí após uma discussão em que alguém talvez gritou, ofendeu alguma coisa, ou até mesmo a sua vítima, a pessoa pode até negar, dizendo assim, olha, eu nunca gritei, eu nunca falei, você está inventando isso, você que exagera tudo. A coisa não é nova. A coisa não é nova, e a tática é antiga. Quando você vai para Gênesis 3, 4, você vê assim, a serpente disse à mulher, certamente não vai dar certo, vai ser legal, não vai acontecer nada, testa só uma vez. E Satanás distorce a fala de Deus. Satanás distorce a fala de quanto mais a dos homens, uns com os outros aqui, e aí distorcendo, faz com que Eva suspeite de suas lembranças, fazendo ela lembrar de forma diferente, dizendo que ela não morreria. Você está enganada, tem certeza que é assim mesmo? E Satanás estava dizendo, Eva, que exagero, Eva, não é assim. E continuando, prova, Eva, ninguém vai saber, é só um pouquinho, se for ruim, certo? É uma coisa, mas se não, tudo bem, se nada acontecer, embrulhe, quem sabe dá até de presente para o seu marido. Satanás é sujo assim. Eva, você vai gostar, testa. E o diabo distorceu a verdade de Deus. Esse é o manipulador, distorce com mentiras. Distorceu a verdade de Deus. E ele conseguiu isso com o primeiro Adão, e depois tentou isso com o que a Bíblia chama de segundo Adão, Jesus Cristo. A mesma técnica, o mesmo método, tempos depois. Quando você olha em Mateus 4, de 5 a 6, diz assim, então o diabo levou Jesus ali para a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dá ordem aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo distorceu aqui a palavra, o entendimento aqui da palavra de Deus, fez com que um versículo, distorceu um versículo, fez isso com apenas um texto, e ele meio que ignora toda a bibliologia da coisa, a totalidade das escrituras a respeito daquele texto, e queria manipular Jesus com a sua tentação, com aquela mentira. Satanás, ele é hipócrita, Satanás é mentiroso e Satanás é bajulador. Vá a qualquer centro de religião afro aí, vocês verão Satanás como ele responde com facilidade quaisquer pedidos que as pessoas fazem. Ou usando ali a própria linguagem da religião, tudo que seus cavalos pedirem, eles vão fazer.
O diabo age como realmente um gênio da lâmpada, ou como um grande Papai Noel, pois ele não é Deus. Ele é uma criação de Deus, e querendo afastar cada vez mais as outras criaturas do seu Criador, ele responde e faz todos os desejos de todo mundo o tempo todo. Aí você pergunta, por que Deus não responde? Porque Deus é Deus e só faz o que quer. Ele é soberano. Ele é Deus. Não é Papai Noel, nem gênio da lâmpada. Não podemos agir como Satanás e a sua hipocrisia, irmãos. Senão a gente vai imitar Satanás. Temos que ser diferentes. Em Mateus 15, de 7 a 8 diz, hipócritas, bem-aventurado, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não podemos ser hipócritas assim. Deus não é gênio da lâmpada, Deus não é nenhum Papai Noel, pois Ele é Deus, só faz o que quer, quando quer, Ele responde e fala sempre com a sua justiça gloriosa, com a sua verdade santa, porque Deus é Deus. Em Números 23, 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, porque Ele é Deus. E Satanás, ele faz isso, e tudo isso, e plenamente. Ele mente e conquista cada vez mais por mentiras. Concluindo, irmãos, então a gente viu aqui que temos a manipulação elogiosa e aquela manipulação comparativa. Essa elogiosa, conforme Salmos 12, 2, diz assim, todos mentem uns aos outros, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Então o uso de elogios com intenções enganosas, egoístas, na realização de desejos próprios, são palavras falsas que vêm de corações desonestos. Eu vou dar um exemplo simples. Eu vou elogiar aquele doce para ver se eu ganho mais. Eu vou elogiar aquele prato para ver se faz de novo. Simples assim, né, irmãos? Uma bobeira, né? Mas, Senhor, perdoa-me. Perdoa. Não estou falando para não elogiar o almoço da mãe quando chegar em casa, viu? Chega em casa, fala, Senhor, Deus, obrigado por esse almoço tão gostoso que a minha mãe fez. Glória ao Senhor. Pronto, é isso. E se ela não fizer? Obrigado por este, Senhor, já está na bênção. Manipulação comparativa. Lucas 18, de 11 a 12. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou como, poxa, já viu aquele, eu não mato, como é que é? Não mato, não roubo, não minto, não traio. Isso é comparação, irmãos. Como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. É a mesma versão do que o pessoal diz hoje. Não sou nem mesmo como este publicano, eu jejuo 2 vezes por semana. Tem gente que jejua só 1 vez por ano. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aqui o fariseu ele se compara ao publicano de uma forma arrogante, acreditando ser muito mais justo que o publicano, fazendo até mesmo se parecer, talvez se alguém pudesse ouvir aquilo, né, ao público, como realmente alguém que está acima dos outros, tentando buscar admiração, reconhecimento, para que as pessoas o reconhecessem como um ser humilde diante de Deus, piedoso, que não era igual àquele publicano lá do outro lado, tá certo? Isto é pecado, irmãos, isto é pecado. Agora, se você está aqui dentro, e eu digo, e não tem Jesus, esse não é o seu pior problema. O seu pior problema é a falta de Jesus.
a falta de ter Cristo como Senhor da sua vida. E se você olhou isso e enxerga a si mesmo, e você não é salvo, uau, como sou pecador, ótimo que você percebeu isso, porque é hora de você se arrepender, e significa que você ainda tem chance em Cristo Jesus de mudar a sua história. As suas ações aqui devem ser continuamente, quando você se rende a Jesus Cristo, uma expressão do senhorio e do temor a Deus. Quando a gente vai para Romanos 10, de 8 a 10, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então as suas ações devem ser continuamente, e a sua boca deve estar continuamente tendo expressões do seu amor e de credulidade no Senhor. Isto é a perseverança dos santos. A perseverança é uma evidência da salvação, como diz em Mateus 24, de 12 a 13, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. A fé verdadeira no Senhor derrama o Espírito Santo no interior dos homens, e esse selo interior verdadeiro, esse selar, não o deixa parar. Ele vai sempre dizer no seu interior: mova-se em direção ao reino, não pare. E se acontecer de eu parar, pastor? Veja o quão genuína é a sua fé. Volte e avalie. Em Tiago 1,3 diz: assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? A prova da fé produz o quê, irmãos? É a evidência, está aí. Está dando tudo errado, mas eu estou indo para o lugar certo, eu estou com o Senhor, eu estou junto com Deus, eu não nego o meu Senhor. O nosso Deus, Ele é tão grande, que apesar do, sei lá, talvez você se julgue um grande pecador, e deve se julgar assim, tá? Esse Deus é tão grande que Ele transborda em amor e perdoa até os maiores pecadores que se arrependem de coração. Deus não é como homens, Ele é perdoador, gracioso e amoroso, e sempre de braços abertos, à espera do filho arrependido, sempre. Se você é crente aí, a solução para esse domínio obsessivo aqui, eu vejo no caso de Eliú, ao falar com Jó ali, compreendia que essa prática de manipulação, de bajulação, era algo desagradável ao Senhor. Em Jó 32, de 21 a 22, ele diz assim: não darei preferência a ninguém, nem bajularei a qualquer homem, pois se eu fosse perito em bajulação, o meu Criador logo me tiraria. Não seja um perito nisso, irmãos. Não seja nisso. Pense sempre no Senhor Jesus ao seu lado quando você for falar um elogio, elogiar alguém. Ele está ali, do seu lado, vendo aquela situação. Jesus está vendo. Então, elogie. Elogie uns aos outros, elogie o seu lar, elogie o seu cônjuge, elogie os seus filhos. Ou, sei lá, qualquer um, ainda que não seja um próximo. Senhor, olha só que família linda, que coisa maravilhosa ali. Senhor, eu quero algo daquilo tão bonito que o Senhor fez na vida do outro, na minha vida. Isso é um elogio. Ou glória ao Senhor pela beleza que vi e pela beleza que ouvi. Glória ao Senhor. Sempre elogie, 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 dando glória ao Senhor, com graça e misericórdia. Em Isaías 55, 7, diz assim, você pode pensar, poxa, e agora? Não, que o ímpio abandone o seu caminho, ele dá essa chance, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá o quê? Misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu
irmãos, Deus ama perdoar. Não é como nós. Ele não guarda rancor. Ele ama perdoar. Então só se arrependa e receba esse perdão, porque Deus ama perdoar o arrependido. Ele não vai fazer biquinho, Ele não vai dar gelo, Ele não vai se ferir ou se guardar num silêncio de ressentimento. Ele está sempre disposto a ouvir, perdoar, estender a mão quando você cair e falar, vamos de novo? E Ele vai andar com você. Diz assim, com um amor infinito e uma compaixão sem limites, você observa, Deus está sempre pronto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com total sinceridade. Senhor, eu sou assim, eu erro por vezes nisso, ajuda-me. Ele falou, é isso aí, filho. Ainda há esperança, irmãos. O amor de Deus, ele é tão grande que cobre todas as nossas falhas. É tão grande que nos dá sempre a chance de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Basta se arrepender e você crer. Senhor, ajuda-me. Diferente de nós, lembrando, já falei e repito, Deus é grandioso e esse Deus grande ama perdoar. Amém? Para quem tem toque, até aqui a palavra. Porque se eu não falar, já sou abordado ali, pastor, o senhor não falou. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a não usar das nossas palavras com elogios e comparações, mas com fins egoístas, ó Senhor, e manipuladores. Desejando, ó Pai, que os outros tenham uma atenção, um capricho e uma devoção idólatra a nós. Ajude-nos, ó Senhor, a ser expressão realmente do senhorio de Cristo em nossas vidas, compartilhando a verdade, ó Pai, àqueles que precisam, compartilhando, ó Deus, com sinceridade, o elogio, a admiração e até mesmo a comparação, mas para a honra e glória do Senhor. Eu sei que muitas vezes, ó Senhor, nos desviamos ali dos Teus caminhos, e que nossos erros nos levam por vezes longe da Tua presença. Mas hoje, ó Pai, com aquele coração contrito e apertado, ó Pai, eu peço para que o Senhor alcance-nos ali, com o Seu amor infinito, com o Teu toque de amor, com misericórdia, graça e compaixão. Nós reconhecemos que o Senhor é um Deus de perdão, que está sempre pronto a nos receber de volta, e não importa o que tenhamos feito, Senhor, que o nosso arrependimento sincero, os nossos pecados, sejam hoje curados, e o Senhor nos perdoe, e o Senhor nos restaure, e o Senhor nos modifique, para que as nossas palavras sejam elogios de honra e glória ao Senhor. Confiamos, ó Pai, não em nós mesmos, não nas nossas mentes, não no nosso conhecimento, não na nossa capacidade ali de autocontrole, mas confiamos no Senhor, porque eu sei que quando nos voltamos ao Senhor, seremos sempre acolhidos com um toque de grandeza, para mudar o nosso interior, para irmos além de nós mesmos. Pai, agradeço a Tua palavra, a Tua graça, a Tua misericórdia, e peço, Senhor, peço em nome de Jesus, que o Senhor nos guie de volta para o caminho da honestidade, da adoração, do temor, no caminho, Senhor, da luz, no caminho, ó Pai, da verdade, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, que o amor de Deus, um amor sincero, verdadeiro, e a graça salvadora de Jesus Cristo
que nos dá a palavra, que nos liberta, que nos aperfeiçoa, e a comunhão do Espírito Santo, que nos consola, o amigo sempre presente, sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado.